paz do Senhor. Queridas crianças, professores, tios e tias, estamos aqui mais uma vez para a nossa pré-aula desta semana. A nossa classe é a Juniores e nesse trimestre estamos estudando louvando a Deus com salmos. Isso, e tem sido maravilhoso, não é verdade? Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que está aí nos acompanhando. Temos aqui professores de tão longe, temos de perto também, temos da nossa cidade e de todo esse Brasil, carinhosamente, que tem aí comentado. Na medida do possível, nós estamos respondendo e estou me organizando aqui para poder mandar um abraço para você aqui, citar o seu nome e a sua cidade. Vamos ir controlando, cada aula a gente fala de alguns professores e creio que vai chegar o seu nome aí, porque a gente tem recebido isso com muita alegria. Que Deus continue te abençoando. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula, mas precisamos da tua ajuda, ó Deus, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua unção. Ah, Senhor, da tua revelação, para aprendermos a tua palavra, para que ela venha, Senhor, fazer efeito nas nossas vidas e na vida dos nossos alunos. Que primeiro, Senhor, sejamos modelos para eles, ó Deus, e que ensinamos a tua palavra com amor e com vigor. E te pedimos, Senhor, venha abençoar cada um dos alunos que vão estar recebendo esta palavra, que as suas vidas sejam transformadas, pecados perdoados, transformação e arrependimento, para que o teu nome seja glorificado. Perdoa-nos, ó Pai, santifica-nos e renova-nos, em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. É um privilégio estarmos aqui, como já disse, a nossa classe é a Juniores e a lição de hoje é a lição de número 7, o arrependimento do pecador. É disso que vamos falar hoje e o salmo de referência é o Salmo 51. Que bacana, professores e alunos! O Salmo 51 é o salmo da penitência, o salmo do pecado, do perdão, do arrependimento, da bondade e da misericórdia. Mas antes quero mostrar para vocês que eu estou com a camiseta aqui, olha, do CAPED, aqui da nossa cidade. CAPED é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da EBD. Reunimos todos os sábados no Templo Sede, aqui em Franca, São Paulo, e juntos trocamos experiências, ideias, e Deus vai dando graça para que no domingo estejamos dando a aula para os nossos queridos e abençoados alunos. Que Deus abençoe sua vida, de onde você está nos assistindo. Estamos orando por você e necessitamos das suas orações. Salmo 51, Salmo da penitência. Diz aqui, ó, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Que lindo! Salmo 51 fala de Davi. O rei Davi, nós lembramos da história que ele foi escolhido dentre os seus irmãos. Na época ele era pastor de ovelhas. Agora Davi está aqui, ó, no seu trono, trabalhando aqui na nossa revista, que é uma revista excelente, que traz um conteúdo muito bom para nós. Está dizendo, o Salmo 51 é uma canção que Davi escreveu contando a oração que fez, a sua súplica pelo seu perdão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Davi pecou. Nós somos seres humanos, nós pecamos
nós falhamos, mas nós temos um Deus que nos perdoa, um Senhor, Deus que mandou o seu Filho para nos redimir e nos purificar, nos perdoar. Aqui diz assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É o rei Davi, quando ele está no seu trono, e ele tinha pecado, ele tinha desobedecido. Sim. Aí acontece que o profeta Natã, enviado por Deus, chega até ele e diz: olha, rei, eu vou lhe contar uma parábola, uma história. Parábola é uma história, uma narrativa, uma comparação, ilustração que nos traz verdades morais e espirituais. Natã então começa a contar aquela parábola e diz para ele assim: olha, rei, existia certo homem, um homem muito rico. Sim, um homem rico. Ele tinha muitas ovelhas. E existia um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha. Uma ovelhinha que ele cuidava com amor, com carinho, que era tratada como uma filha, a Bíblia diz. E ele tinha muito amor e muito carinho por aquela ovelhinha. Mas quando chega alguém na casa do rico, um viajante, o rico pede então que busquem a ovelha do pobre, a única ovelha que ele tinha, e mata para fazer um jantar para aquele viajante que estava na sua casa. E assim aconteceu. Quando Natã conta essa historinha para o rei Davi, o rei fica furioso e diz assim: esse homem é digno de morte, ele precisa morrer. Aí Natã vira e diz para ele: este homem, ó rei, é o Senhor. Davi estremece e diz: eu? Aí Natã diz: sim, por conta do seu pecado, da sua transgressão, você pecou. E ele realmente caiu em si e começou a buscar a misericórdia e o perdão do Senhor. Naquele momento, Davi, o rei Davi, neste salmo, começa a suplicar ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Transgressões é desobediência, crianças e professores. É quando fala não pode fazer e a gente faz, desobedece. E ele diz: lava-me completamente a minha iniquidade. Iniquidade é pecado, é culpa, é injustiça, é maldade. Ele reconheceu quando o profeta falou que esse homem era eu, que ele tinha pecado, que ele tinha providenciado a morte do marido de Betseba, e ele tinha ficado com Betseba, namorado com ela, e assim que o marido morre, ele a toma por mulher. Quer dizer, ele pecou. O pecado de Davi exigia uma repreensão, assim como o nosso pecado. Essa parábola, essa historinha que foi contada pelo profeta a ele, despertou o senso de justiça ao rei Davi, de modo que a sua aplicação foi clara. Ele começa a se arrepender. O arrependimento dele garantiu seu perdão divino, mas as terríveis consequências destes atos não poderiam ser evitadas. Aí está a questão, professores, de ensinarmos claramente para os nossos alunos: pecamos, somos falhos, mas quando pecamos,
e arrependemos de coração, com sinceridade, o Senhor nos perdoa, mas vai vir a consequência deste pecado. É nós que vamos ter que arcar. O julgamento de Deus para com Davi foi de que a criança não viveria, porque a Betseba ficou grávida do rei Davi. E aquela criança morreria, e a casa de Davi enfrentaria grandes guerras constantes, seus filhos, sua família, e assim foi o que aconteceu na casa do rei. O sinal que Davi foi perdoado veio mais tarde, quando ele teve outro filho com esta mesma mulher, e teve o nome de Salomão, que se tornou rei e herdeiro das promessas. Mas primeiro houve o pecado, aí houve o choro, o clamor, o lamento, que é este salmo aqui, quando ele diz: lava-me completamente, Senhor, e purifica o meu pecado, porque eu conheço o meu pecado, a minha culpa. O meu pecado está sempre diante de mim. A sua consciência, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade, em pecado eu fui formado. Assim concebeu a minha mãe. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu trouxe aqui, professores, alguns coraçãozinhos. Esse coraçãozinho manchado, a gente fez com simplicidade, mas para representar para as crianças o coração de Davi, o nosso coração sujo pelo pecado, ele fica triste, ele fica em desobediência. Aí nós vemos mentira, ódio, desobediência, xingar, brigar, fofoca, tudo quanto é pecado. E isso nós podemos pedir para os próprios alunos, ir citando o que eles acham que é pecado. As próprias crianças vão dizendo para nós, mas aí a gente diz para eles: o que é que os nossos olhinhos estão vendo? Os nossos olhos estão vendo coisas que não agradam a Deus no nosso celular, na televisão, ou alguma revista, ou algum outro lugar. Que os nossos olhos sejam ungidos com o colírio dos altos céus. E a nossa boquinha está dizendo palavras, como eu disse aqui nesse coraçãozinho, xingando, fofocando, falando mal do nosso irmão? O que está fazendo a nossa boquinha? O Senhor pôs um novo cântico na nossa boca? Ou nós estamos cantando músicas profanas, músicas que desagradam a Deus, que são aberrações, que são blasfêmias contra a santidade do nosso Deus? E as nossas mãozinhas? Isso são recursos visuais, professores, que se você tiver aí, você pode levar, ajuda. E as nossas mãozinhas? O que é que elas estão fazendo de errado? Ou estão fazendo somente o certo? Ou estão pegando alguma coisa do amiguinho, lançando mão daquilo que não é nosso, daquilo que não nos pertence? Os nossos pezinhos estão andando para onde? É para o céu ou estão andando para a perdição, para o lugar onde há pecado? Daqui uns dias teremos aí festa da carne, festa que desagrada a Deus, que os nossos pezinhos possam estar indo para o céu, caminhando para as ruas de ouro. E também, professores, tem aqui, ó, o livro Sem Palavras. Você pode usar. Você já deve ter. Igual esse bonezinho que eu estou aqui, foi feito pelos Amiguinhos de Jesus. É um grupo que é uma bênção aqui de Franca, São Paulo. E esse chapeuzinho tem as cores da salvação. Com esse próprio bonezinho, você pode deixar cada um deles colocar na cabecinha. E você conta a história ou pergunta se eles têm condições de contar a história
da salvação, o plano da salvação. Nosso coraçãozinho estava preto pelo pecado, mas Jesus aqui entrou, com seu precioso sangue nos lavou. Aí o nosso coraçãozinho ficou branco. Foi o que Davi pediu: lava-me, lava-me para que eu fique purificado. Depois de purificado, a esperança agora de poder um dia ir morar no céu, nas ruas de ouro com Jesus. Aqui no coraçãozinho, aí vem quando o sangue de Jesus adentra no nosso coração. Aí vem o quê? Vem a verdade, o amor, a esperança, a fé, o perdão, a unidade. Vem Jesus dentro do nosso coraçãozinho, porque o sangue dele nos purificou, nos lavou. É isso que o rei Davi estava pedindo, para que o coraçãozinho ficasse limpo, lavado, purificado, santificado. Diz aqui, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances de diante de mim, ou não me lances fora da tua presença. Não retires de mim, ó Deus, o teu espírito. Porque como que é que nós vamos fazer sem o Espírito de Deus na nossa vida? Eu gosto da Bíblia explicada, como eu já disse para vocês, professores. Aqui diz assim, é um apelo para a misericórdia. Somente os culpados pedem misericórdia. Davi confessa-se culpado. Lava-me, apaga-me. Reconhece que podia ser lançado fora da presença do Senhor. Quando estamos em pecado, nós podemos ser jogados para fora, mas quando a gente reconhece os erros de um pecador, diz aqui na revista, mostram a maldade do seu coração, mas também revelam a justiça de Deus. Davi sentiu o peso do pecado, porque o Espírito Santo convenceu. O Espírito Santo está dentro de nós, crianças e professores, e ele nos convence, ele fala, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos dirige. Ele é tudo aqui nessa terra, a presença de Deus conosco. Quando nós reconhecemos o que Deus quer do pecador é um coração sincero, porque aqui Davi fala: torna a dar-me alegria da tua salvação. Oh, aleluia! Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores. E aí ele diz para livrar as mãozinhas dele do sangue. Ele fala que a boca dele entoará o cântico de louvor ao Senhor. E ele diz, não adianta eu fazer sacrifícios agora, holocausto, ou seja, tudo isso, renúncia, oferta agora, porque o Senhor prefere um coração quebrantado e contrito, que diz no versículo 17, os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, um coração cheio da graça de Deus, que possamos buscar a misericórdia do Senhor, se arrepender, clamar, como Davi fez, e rapidamente, professores, se você tiver uma lousinha dessa, você pode passar de mão em mão também. Eles podem escrever o pecado que eles acharem que é pecado, algo que eles acham que é pecado. Aí rapidamente já acontece o quê? O Senhor lavou, perdoou, é rápido, é muito instantâneo. Isso é só sugestões. E também aqui, no nosso memorizando, diz assim, olha, mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso, amoroso e demoras a ficar irado. Tua misericórdia é grande, Senhor. Neemias 9, 17, a parte B do versículo. E agora uma rápida dinâmica. Aqui
É eu e você. Talvez você já tenha feito essa dinâmica. Na nossa revista tem uma muito legal também, de misturar o óleo na água e tentar separar e não separa. E tem a explicação certinha na nossa revista. Achei muito interessante também. Eu e você estamos aqui puro, sem pecado. Talvez depois comece o pecado, começa a gente vai um dia uma mentirinha, outro dia, olha, o pecado, esse é o pecado. Outro dia desobedece a mamãe e o papai, aí o coraçãozinho vai ficando sujo, vai ficando cheio de pecado, vai ficando cheio de maldade, ó. A tristeza até vai entrando e a gente começa a ficar longe de Deus, mas o importante é a gente fazer igualzinho o rei Davi. Esse é Jesus. Já está até apagando o que eu escrevi aqui. Aí você pede a misericórdia. Me perdoa, Senhor. Me limpa, me lava e tornarei puro. Cria em mim um coração puro. Aí Jesus vem com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia e nos lava, e nos redime, e nos purifica de todo pecado. Oh, glória a Deus! Você pode fazer com seus alunos. É algo simples e que já existe. Nós estamos apenas passando. Sabe por quê, professores? Aqui nós temos o iodo. Você joga o iodo na água, ele vai ficar escuro. E aqui a água com um pouquinho de que boa. O que é Jesus? Aí desce. Deus vos abençoe, queridos. Que seja a bênção na sua classe e nos seus alunos. Em nome de Jesus. Amém.